Salve sua divina presença! Hoje vamos falar sobre constelação e a espiritualidade. Constelação sistêmica e espiritualidade, o sagrado e o sistema, do qual todos nós fazemos parte. Então já se liga, ativa o sininho, deixa para mim aqui aquele seu joinha, se inscreve aqui no canal para ficar sempre por dentro de tudo que a gente vem falando, porque tudo que eu trago aqui é para facilitar o seu desenvolvimento, a sua reforma íntima, para dar aquele start aí na sua vida, como tem feito com a minha e de todas aquelas pessoas com as quais eu converso diretamente sobre esses assuntos. A constelação. O que é a constelação familiar? Eu vou resumir aqui de forma bem sintetizada. Quando a gente fala na técnica da constelação familiar, nós estamos falando de uma ferramenta que nos possibilita abrir a caixa preta do nosso sistema familiar ou então do nosso sistema empresarial, quando nós falamos de constelação organizacional. Qual que é a relação que a constelação tem com a espiritualidade? A gente pode dizer que tem tudo e nada ao mesmo tempo. Como assim? Assim, simples. Quando a gente fala em olhar para o sistema, nós estamos falando em olhar para uma movimentação, para uma maneira de agir, para uma maneira de conduzir, para um arquétipo de um grupo. Como aquele grupo se movimenta, qual é a dinâmica que aquele grupo usa no seu dia a dia para conduzir a sua vida individual e coletivamente. Então é isso que nós vamos olhar. Qual é a diferença que tem com a espiritualidade? Quando a gente fala em espiritualidade, nós estamos falando do sagrado, daquilo que nós somos verdadeiramente. Eu sou espiritualidade porque eu sou um espírito. Então qual é a relação que isso tem com a constelação? A relação é que eu, enquanto indivíduo, enquanto pessoa única que sou, enquanto uma pessoa que sou, eu sou espiritualidade, eu sou um espírito. E eu me relaciono com um sistema, com um grupo de espíritos, de pessoas. Então, quando eu falo de sistema, eu estou falando em maneira de ser, maneira de conduzir, uma sistemática que as pessoas têm de conduzir a vida individual e coletiva. E quando eu falo espiritual, eu estou falando aqui de aquilo que eu sou, da minha essência. E qual é a relação que existe? A minha essência, a minha espiritualidade, o meu espírito se relaciona com outros espíritos, com outras essências, e estes espíritos, quando se relacionam, formam um grupo, o sistema. Então, qual a relação que tem espiritualidade e constelação? A relação é espíritos que se relacionam em grupo. Quando eu olho o sistema, eu olho a conduta destes espíritos, ou seja, destas pessoas. E essas pessoas são encarnadas ou desencarnadas? Depende. Se eu estou olhando para um sistema onde um grupo está agindo ali, muitas destas pessoas que integram este grupo podem já ter desencarnado. Mas aquilo que elas fizeram, a sua movimentação continua ali ressoando, continua ali reverberando para aqueles que ainda estão encarnados. Então eu estou falando ali de interferência espiritual dos espíritos? Não. Eu estou falando daquilo que eles já experimentaram antes de desencarnar, enquanto ainda habitavam, enquanto ainda faziam parte como encarnados daquele sistema e ali deixaram a sua sistemática impressa para aqueles outros que vieram depois receberem esta movimentação e então entrarem em ressonância. Todos aqueles que fazem parte de um sistema familiar, de um grupo familiar, vão necessariamente repetir a movimentação dos anteriores? Não necessariamente. Tudo isso depende dos nossos gatilhos. Depende do quê? Daquelas nossas chagas, daquelas nossas marcas emocionais. De onde eu trago as minhas marcas emocionais? Aqui da minha essência. Daquilo que eu, enquanto pessoa individual, enquanto ser individual, experimento.
E quando eu falo de uma criança que pouco experimentou nesta encarnação, ela tem gatilhos do quê? Ela tem gatilhos da sua experiência anterior. Então agora eu estou falando de reencarnação, talvez eu estou falando de uma continuidade de um ser. Constelação é diretamente espiritualidade, espiritismo? Não é. Mas a constelação vai se relacionar com a espiritualidade? Necessariamente. Porque a constelação ela está falando de pessoas. E pessoas são o quê? Espíritos. E espíritos têm uma vida contínua. Quando eu desencarno, a minha essência ela não se extingue para que uma nova essência aconteça. O que acontece? Quando eu desencarno, a minha personalidade atual, ela se extingue. O meu nome, a minha profissão, a minha nacionalidade, tudo aquilo, todo o meu arquétipo, ele se extingue. Todas as marcas que eu vou deixar, tudo aquilo que eu movimentei na minha vida, eu deixo aqui, dentro do meu sistema registrado. Percebe? Eu desencarnei, mas a minha marca ficou. Todo o meu legado ficou, seja ele positivo ou negativo. E o que acontece? Aqueles que virão depois vão entrar em contato com este legado. E o que vai fazer com que aqueles que chegam depois entrem em ressonância, sintam os reflexos direto e isso possa interferir na vida daqueles que vieram depois? Os gatilhos. E o que são os gatilhos? As marcas que estão registradas no meu ser, enquanto espírito. Porque depois que eu começo a me desenvolver na infância, na adolescência, na vida adulta, tudo bem, aí eu já tenho uma certa experiência de vida, uma vivência, para dizer que novas chagas foram registradas, novas marcas, novos gatilhos, novos traumas. Mas enquanto isso, enquanto nós ainda somos crianças, bebês, que entramos ali em ressonância, de onde vêm esses gatilhos? Vem daquilo que está registrado ali na nossa existência enquanto seres espirituais. Mas para você que não acredita na reencarnação, você não tem esta visão reencarnacionista, como é que você vai entender esta relação? Você vai entender a relação no sentido em que você, enquanto pessoa, enquanto ser individual, sente e se relaciona com o grupo. É isso que nós estamos falando, o seu sagrado, o sagrado que há em você. Enquanto ser, se relaciona com o sagrado que há em cada um dos integrantes daquele grupo com o qual você se relaciona, com o qual você convive. Seja este grupo organizacional, o grupo social ou um grupo familiar. Se ficou alguma dúvida para você de qual a relação entre espiritualidade e constelação sistêmica, deixa aqui para mim. Vamos esclarecer, vamos tirar todas as suas dúvidas. E se você tem alguma sugestão, algo que gostaria de dividir conosco, deixa aqui para mim também nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante para mim, porque é você a razão deste canal existir. Eu agradeço mais uma vez a sua parceria, sua presença, sua companhia e deixo para você aquele meu super abraço de alma.